Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Alô, meu querido, uma alegria chegar até você neste momento trazendo esta palavra, a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que nos faz outra vez. Deus quer trabalhar em você e em mim, Deus quer nos moldar de acordo com a semelhança do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos iniciando uma série que pregamos na convenção da Igreja Celular. Nosso tema, fogo refinador. Esperamos que Deus possa ministrar profundamente ao seu coração e você seja alguém daqueles que Deus há de trabalhar de uma maneira tão profunda que o seu caráter venha refletir a glória do Senhor Jesus. Levante a sua mão para o Pai. Repita após mim. Pai, eu me levanto em minha geração para fazer a tua vontade e ser um canal através do qual tu tocarás a minha nação e as nações da terra. Eu sou uma geração com ouvidos abertos para ouvir a tua voz, com olhos abertos para ver as tuas visões. Eu escancaro o meu coração para o mover do teu Espírito e da tua palavra, que durante esta convenção o teu Espírito opere na minha vida, removendo de mim o que deve ser removido, construindo em mim o que deve ser construído, e pelo poder da tua palavra e a unção do teu Espírito Santo, nunca mais serei o mesmo. Amém. Os amados podem se sentar. Joel capítulo 2, verso 28, todos juntos. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Outra vez. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. Pai, esta é a tua palavra. Nós abrimos o nosso coração neste momento e clamamos para que o teu Espírito se mova em cada coração. Toca cada coração nesta hora, pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. O nosso coração está escancarado para ti, ó Deus. Esta é a tua hora. Este é o momento do teu Espírito. Ministra a todos nós, para que nos levantemos em nossa geração como verdadeiros adoradores santos, e tu possas usar a nossa posição em ti para desbaratar os poderes das trevas e atrair o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o profeta anuncia que há de se levantar uma geração dominada pelo Espírito Santo, uma geração profética. Todo o povo de Deus será possuído pelo Espírito Santo de Deus. Um dia Moisés declarou: oxalá todo o povo de Deus seja profeta. Esse dia é chegado, porque a profecia de Joel diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e não haverá mais diferença. Os filhos e as filhas vão profetizar, os jovens, os velhos, os servos e as servas,
todos serão possuídos pelo Espírito de Deus e se levantarão nestes últimos dias com uma voz profética. Levante a sua mão e diga: eu faço parte de uma geração profética. Que é um profeta. O profeta é aquele que se coloca entre Deus e o povo e proclama com autoridade a palavra do Senhor. Profeta é aquele que capta a mensagem que está no coração de Deus e transmite à sua geração. Profeta é aquele que vê no reino invisível. É aquele que se levanta além do que é aparente e começa a perceber o que é que o Espírito de Deus está fazendo. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus em sua geração com intrepidez. Uma definição simples de profecia seria falar o que está na mente de Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Portanto, profetizar é falar o que flui do coração de Deus para o homem. No entanto, nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Diga: eu fui chamada a profetizar. Nós lemos em Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Jesus se preocupa com a sua igreja. E porque Jesus se preocupa com a sua igreja, Ele quer comunicar profeticamente o que está no seu coração, através do Espírito Santo. Deus é um Deus que se comunica. É por esta razão que o cristianismo não é uma mera religião. O cristianismo é um relacionamento, buscando que o crente se relacione de um modo tão profundo com Deus, que capte a mensagem que está no seu coração e a transmita. Por essa razão, Amós capítulo 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como é que Deus se comunica? Como Ele fala a uma geração, como Ele fala a um povo. Deus fala através do seu Espírito dentro de nós. Se nós afinarmos o nosso ouvido espiritual, nós começaremos a perceber o que está no coração do Pai. Deus fala através da sua palavra. Se começarmos a examinar esta palavra com os ouvidos espirituais abertos, de repente nós vamos ver que Deus não está falando a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Pedro, a Paulo, mas Ele está falando a você, Ele está falando a mim e trazendo uma palavra atual na nossa geração. Aleluia. Gosto de pensar, e muitas vezes em Israel, eu me reporto esta palavra de 1 de Reis 17:1. Elias falando: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Diga: segundo a minha palavra. O que leva Elias a se levantar e a dizer isso? Não vai chover, não vai haver orvalho, até que eu fale. Se eu falar, não chove. Se eu falar, choverá. Não é que ele decidiu: eu vou dizer quando chover, eu vou dizer quando não chover. Não é isso. É que o seu coração está tão afinado com o coração de Deus, que aquilo que brota da boca de Deus encontra eco no coração do profeta, e o profeta abre a boca e libera a palavra. E quando o profeta libera a palavra, é a palavra de Deus, e porque é a palavra de Deus, ela se cumpre integralmente. Deus está buscando uma geração de Elias. Deus quer levantar esta geração como esta geração de Elias. Toda a palavra divina procede do trono
da boca de Deus. Mas quem dá voz à palavra que sai do trono é você e sou eu. A palavra de Deus não se materializa se ela não for falada. Mas quem vai falar a palavra de Deus na terra somos nós. Por isso precisamos entender que somos uma geração profética. A geração que não vai falar a partir da sua mente, mas a partir de uma revelação do Espírito que é trazido ao nosso espírito e nós liberamos pela nossa boca. É essa palavra que vai se materializar. Ela se torna uma realidade. Diga, cada palavra que eu proferir na terra, como eco da palavra que Deus proferiu no seu trono, será materializada. A penúltima vez que cheguei de Brasília, pastor Aldeniz me entregou uma revista, a Veja, e disse: "Está aqui é um presente para você, é seu presente de aniversário." Ainda não era o dia do meu aniversário. O que estava na revista? Brasil, nação evangélica. E porque ela disse: "Este é um presente para você", porque pastor Aldeniz, uma médica, foi a primeira que abandonou a profissão para se unir a este ministério. Quantas vezes ela me ouviu dizer: "Viverei para ver estampado nas revistas, nos jornais, na televisão, Brasil, nação evangélica." Aleluia! Viverei. E eu disse agora lá no dia 13, outra coisa que eu digo, que vou viver para ver, que quero dizer que a palavra profética se materializa. E Deus está levantando aqui uma geração profética. Nós vamos carregar a atmosfera desta nação de palavras proféticas. Eu costumo dizer, mais outra coisa: viverei para ver, a partir do Planalto, o presidente da República chamando a nação ao arrependimento, a buscar a Deus. E no dia 13, sábado, eu estava em Brasília para a gravação do CD Nos Braços do Pai. Esperava-se 1 milhão de pessoas. No fim, de acordo com a estimativa da Polícia Militar, havia 1.200.000 pessoas. Isto é só o começo. Pode gritar todo mundo: isto é só o começo. Quando eu cheguei, me disseram: você vai orar, Ana Paula quer que você ore. E eu fiquei lá em cima à espera da hora de orar. E quando eu olhei aquela multidão, eu disse: Jesus, não estou sonhando nem profetizando na igreja. Eu estou viva. E eu orei antes da abertura. E achei interessante que cada jornal selecionou algumas frases da minha oração. Cada um que lhe interessava. O jornal Brasiliense citou o que eu disse: Senhor, perdoa os pecados dos nossos governantes. Senhor, Tu és a nossa única esperança, não são os políticos. O jornalista lá colocou. Já o de São Paulo, do Jornal de São Paulo,
colocou outra expressão: Senhor, viverei para ver. Eu disse isso na minha oração lá de joelhos, e o de São Paulo publicou esta: Senhor, viverei para ver, a partir da presidência da República, sendo chamado o Brasil para te adorar. Ele não entendeu que eu disse arrependimento e escreveu recolhimento, mas enfim, para a santidade. E diz ele, querendo dizer que o melhor é que o presidente seja evangélico. Eu não disse isso, mas o jornalista interpretou. Só um presidente evangélico vai chamar o povo ao arrependimento, à santidade e à busca da presença de Deus. Que quero dizer, nós vamos continuar profetizando. Ver 1.200.000, apóstolo René, com a cara no pó. Meu Deus do céu, eu estou viva. Eu estou proibida de cantar, de falar alto. Naquele dia eu disse, eu não quero saber, nem tenho que dobrar os exercícios. Vou chorar tudo que eu tenho direito. Chorei tudo que eu tinha direito, cantei tudo que eu tinha direito e pus a cara no pó. Porque eu me sinto mãe do que está acontecendo, pela palavra profética, pelas dores de parto. Diga, viverei para ver esta nação dobrada aos pés de Jesus Cristo, um Brasil restaurado, cheio da glória e da graça de Deus. Sim, a palavra profética é aquela que Deus fala primeiro e nós repetimos aqui na unção e no poder do Espírito Santo. Queridos, Deus tem falado à sua igreja. Nós vivemos dias em que a palavra profética já foi restaurada. O Espírito Santo não tem cessado de falar aos nossos corações, não tem cessado de falar à liderança da igreja no Brasil, do corpo de Cristo no Brasil. E no ano passado nós trouxemos esta convenção, a palavra que o Espírito Santo tem revelado à igreja, a situação da igreja, o estado atual da igreja, o nível de batalha no qual a igreja se encontra para levar a cabo a redenção da nação brasileira. O livro que está saindo hoje é exatamente o compartilhar desta revelação profética. Todos os meus livros eu escrevi em jejum, mas o livro que solto hoje levou 1 ano a ser escrito, e eu completei 1 ano inteirinho de jejum. E eu disse, este livro é o meu preferido. Por quê? Eu já escrevi vários livros, muito do que Deus tem falado para esta nação, mas depois em cima do que Deus tem falado, um estudo bíblico. Mas este livro é inteiramente uma palavra profética liberada para esta nação. Eu trouxe esta convenção, cujo tema foi adoração em santidade o ano passado, que nós estamos numa guerra contra a idolatria, contra a feitiçaria. Mostramos por vários modos como a feitiçaria e a imoralidade se levantaram no Brasil. O espírito de Jezabel para barrar o crescimento da igreja celular no governo dos 12. Mas Deus também nos trouxe a estratégia, e mostramos aqui que esta estratégia é adoração em santidade. Nossa última ministração, falamos sobre adoração como arma, e ali prometemos que continuaríamos. Por isso hoje nós estamos retomando a mensagem onde deixamos na convenção passada: adoração em santidade.
Não é este o nosso tempo. Falamos sobre adoração em santidade, como arma. Agora, hoje, queremos prosseguir. Por que adoração em santidade? Queridos, em guerra espiritual, nós aprendemos que para confrontar um espírito, nós temos que adotar um espírito contrário. Se quisermos enfrentar a idolatria, temos que adorar o único e verdadeiro Deus. Se queremos enfrentar a imoralidade, nós temos que vir em santidade. Se quisermos enfrentar o orgulho, teremos que vir em humildade. Mostramos no ano passado que o Espírito de Deus tem se movido na igreja nos últimos séculos, restaurando a estrutura de igreja que Deus planejou no templo e nas casas, de acordo com Atos 5:42. A igreja das duas asas. Não falaremos mais deste assunto, está tudo no livro que você pode levar para casa. Todavia, quando o Espírito restaura algo, Satanás vem para tentar roubar. E mostramos naquela nossa ministração que a celebração da igreja foi liberada. Cada mover foi trazendo a restauração desta celebração exuberante, livre. No entanto, o inimigo entrou para poluir e trazer a imoralidade, porque a única adoração que toca o trono é a adoração em santidade. Agora mesmo em Brasília, talvez todos ficaram felizes. 1.200.000 pessoas. Que maravilha de adoração, que estilo de adoração. Ana Paula chorava em arrependimento pelos pecados. Um estilo novo de adoração. A primeira coisa que o apóstolo Márcio pediu foi para ninguém assobiar. E na palavra ele diz, na Bíblia esse tipo de assobio é sempre ligado a motejo. E disse, cada um diga para o outro, é proibido assobiar. Depois diz, ninguém, nenhuma moça nos ombros de ninguém, tremendo ali da frente, levar o povo a arrependimento. Mas quem estava no meio da multidão, quem depois passava, podia verificar quão distante está a igreja do espírito da adoração em santidade. Ouvi uma pastora dizendo, para eu adorar tive que fechar os olhos, porque a minha volta, sedução, imoralidade, namoro sujo, e isso num culto a Deus. Temos um caminho longo. E eu disse na igreja, eu não estou querendo mais dizer, não quero ver mais um Brasil evangélico. Eu quero ver um Brasil cristão. Quero viver para ver Brasil, nação santa. Brasil, nação santa. Meus queridos, eu disse que falaria sobre a palavra do Senhor. E a palavra que estou trazendo é uma palavra profética. É o que o Espírito está falando à igreja brasileira. É a palavra de Cristo ao corpo que é a igreja. Guerra espiritual não encontra vitória por estratégias humanas, por decretos, por gritos, por marchas, por atos proféticos. Se tudo isso não brotar de corações santos e tudo feito de acordo com a palavra que desceu do trono. E a palavra do Senhor para nós hoje é Malaquias, capítulo 3, versos de 1 a 3.
Hoje apenas começarei. Depois continuaremos de onde deixarmos hoje. Malaquias 3, de 1 a 3. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor ofertas em justiça. Deus está buscando um povo que é santo e adorador. Diga isto: santo e adorador. Santo e adorador. Nós vimos como a arma de batalha espiritual em nível estratégico, do mais alto quilate, de maior poder, é a adoração em santidade. Todavia, marcados pela herança do pecado, vivendo num mundo hostil aos princípios e valores do reino de Deus, quantas vezes somos influenciados? Como pois nos levantaremos em nossa geração como santos e adoradores? Nós estamos cercados pela mídia, a televisão, os jornais, a revista, os costumes, a escola de princípios, de valores alheios e estranhos ao reino de Deus. Não adianta reunir 1 milhão de pessoas para cantar. Isso não toca o trono. O que toca o trono é o estado dos adoradores. O que nos garante a vitória é uma posição em Deus. O que nos dá autoridade não é a altura da nossa voz, é uma posição em Deus. O que fazia com que o inferno tremesse diante de Jesus é porque ele podia se levantar diante da sua geração e dizer: vem aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. O que fará com que o inferno nos respeite não são os nossos atos proféticos, nós os fazemos. Não são as nossas marchas, nós as fazemos. Não são os nossos decretos, nós os proferimos. Mas é a nossa posição de santidade na presença de Deus. É o diabo olhar para a nossa cara e saber que ele nada tem em nós, e que a única razão pela qual estamos na terra é para desafiá-lo, é para enfrentá-lo, é para desmascará-lo, é para saquear o seu reino, é para quebrar o seu poder e ser canais poderosos, transparentes e poderosíssimos no uso dos recursos e armas espirituais para arrancar do inferno as vítimas que ele prendeu. Aleluia. Como viver em santidade? E aqui nos chega a mensagem desafiadora de Malaquias. Há um processo, diga processo. Deus nos quer processar. Diga, Deus me quer processar. Vocês ouviram o que Edneia disse? Desde que ela compôs aquele cântico, tem passado por fornalhas o fogo refinador. Deus quer nos processar para que nós nos levantemos como adoradores em santidade. Nós precisamos passar por um processo descrito em Malaquias. Se nós não passarmos por este processo, nada vai acontecer. Note o que ele diz: purificará os filhos de Levi para que ofereçam ao Senhor ofertas em justiça. Quem são os filhos de Levi? A classe sacerdotal. Ora, em Cristo todos somos sacerdotes.
Diga, eu sou sacerdote. Sou da tribo de Levi. Portanto, Deus está dizendo, eu vou purificar.